E passando o Shabat, sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido revolvida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e elas ficaram assustadas. E ele disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado, não está aqui, eis o lugar onde o colocaram. Verso 7. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Gostaria que os irmãos repetissem o verso 7, todos juntos. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Glória a Jesus. Os irmãos podem sentar. A minha proposta nessa noite é falar sobre um dos discípulos de Jesus, discípulo citado no versículo 7, a qual os irmãos repetiram agora. Discípulo Pedro, apóstolo Pedro, esse apóstolo que Jesus o vocaciona, o chama, e Pedro tinha toda uma característica, todo um jeitão, Alguns de nós temos até um pouco de preconceito contra Pedro, Pedro era muito explosivo, muito... A irmã ontem falou muito bem aqui sobre a personalidade de Pedro, que ele era muito sanguíneo. E Pedro, ao mesmo tempo que ele se entregava com todo o coração, todo afoito em certas situações, ao mesmo tempo ele dava uns passos atrás. Pedro era muito intempestivo, muito participativo, muito falante. Ele sempre tinha alguma coisa a dizer, ele sempre tinha alguma coisa a falar. Na história nós não vemos nenhum outro discípulo que participa tanto em diálogos com Jesus. Nós não vemos nenhum outro discípulo que Jesus chama tanta atenção. Nenhum outro discípulo participa tanto de ações com Jesus. A gente vê Pedro, ao mesmo tempo, na mesma cena, que ele vê o mar revolto, ele vê aquele vulto, aquela pessoa vindo, e a tradição era que era um fantasma, e os discípulos todos apavorados. Na mesma cena que Pedro tem a coragem de falar: se tu és Jesus, mande que eu vá até você, até ti. É o mesmo discípulo que daqui a pouco olha para as circunstâncias e começa a afundar. Esse é Pedro, com todas as suas características, defeitos e qualidades. Nós, uns temos essas características, outros não. Ainda ontem na palestra da irmã, e ela falando sobre personalidade, quando eu ouvi falar de Pedro, eu falei para a irmã que estava ali do meu lado, eu falei para ela, aí depois, quando falou do outro, eu falei, calma que eu também tenho um pouquinho disso aí. E foi o terceiro, eu falei, eu também estou no terceiro. Enfim, cada um de nós temos qualidades, defeitos, temos personalidades diferentes, mas a boa notícia é que o Senhor nos chama e nos quer e nos ama do jeito que somos. Do jeito que estamos, Deus
tem uma proposta para nossas vidas. Da forma que fomos gerados e concebidos e vivenciamos nossa vida, o Senhor tem um plano na nossa vida. Mesmo assim, né? O homem, a mulher, olha para o outro e fala: esse serve ou esse não serve. Esse está bom para mim ou esse não está bom. Mas o Senhor, que é quem escolhe, quem vocaciona, quem dá unção, quem dá graça, quem levanta, Ele não faz acepção de pessoa. Ele escolhe brancos, negros, altos, baixos, bravos, mansos, Ele escolhe todos. E transforma e faz dessa pessoa uma grande obra e um grande discípulo. E é sobre esse discípulo que eu queria falar. Pedro, ele tem grandes participações nas ações de Jesus. Né? Certa vez, ele, como eu já falei, ele ao ver Jesus vindo, aquele vulto vindo, ele, com grande ímpeto, Jesus fala que é ele fala: se és tu realmente, mande que eu vá até ti. E Pedro experimenta algo que nenhum outro discípulo experimentou. Nenhum de nós experimentou isso. Nenhum de nós teve a oportunidade de andar sobre as águas. Jesus e Pedro. Isso é muito importante. Os discípulos tinham os 12, cada um tinha a sua função. Nós temos Tiago, né? Nós temos João, os mais próximos, e nós temos Pedro. João, Jesus tinha um carinho especial por João. E Pedro era apaixonado por Jesus. Pedro, com todos os seus defeitos e qualidades, Pedro era apaixonado por Jesus. Pedro faria de tudo para estar com Jesus. Pedro diz que ele estaria disposto a morrer por Jesus. Essa é a característica de Pedro. E nessa noite, a palavra que o Senhor colocou em meu coração é que mesmo com todo esse ímpeto, mesmo com toda essa participação, mesmo com esse caráter, com essa transformação sendo construída pelo Senhor na vida de Pedro, Pedro falha, Pedro cai. E como o pastor falou aqui na frente há alguns minutos, se nós não estivermos ligados, se nós não estivermos nos alimentando da palavra, se nós não estivermos ligados com o Senhor o tempo todo, estamos propensos à queda. Não existe nenhum de nós forte, não existe nenhum de nós que está preparado nesse momento para morrer por Cristo. Estamos aqui sendo preparados, ainda não estamos preparados, ainda não estamos prontos. Se estamos aqui, ainda precisamos de alguma transformação vinda do Espírito Santo de Deus. E Pedro, em certo momento, ele diz que ele está preparado para morrer com Cristo. E ele diz o seguinte: eles podem te abandonar, eu não, eu vou contigo até a morte. Erro fatal. Os meus irmãos podem até negar o teu nome, os meus irmãos, eles podem até falhar, mas eu não. O nome disso é autossuficiência. O primeiro erro que vai levar qualquer cidadão, qualquer servo do Senhor à queda. É o primeiro erro. Autossuficiência. Nenhum de nós, com todo respeito ao pastor, com todo respeito aos irmãos, nenhum de nós, do pastor a qualquer um, tem condição de dizer: eu estou livre da queda. Isso não acontece comigo. Eu sou melhor que meu irmão. O meu irmão pode cair, eu não. Nenhum de nós tem condições disso. O que nos mantém de pé é a misericórdia do Senhor. O que nos mantém de pé é a graça do Senhor. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Jogados na sarjeta, no pecado, afundados. O Senhor foi lá, antes de nascermos, morreu na cruz,
quando você nasceu, você viveu, pecou, se lambuzou, Ele foi lá, lavou você, te resgatou, te tirou do pecado e te colocou aqui para dar glória a Ele. É a graça dele que nos mantém aqui. Nenhum de nós temos condições de autoafirmarmos que a gente é bom, que a gente não cai. Esse foi o primeiro erro de Pedro. E esse primeiro erro leva a uma segunda ação. Jesus, acontece aquilo tudo, Jesus é preso, Jesus é julgado, e Pedro já não está mais com aquele ímpeto que ele estava anteriormente. Eu vou contigo até a morte. Pedro já está, Jesus passando por toda aquela situação, e Pedro já está de lado. Os evangelhos nos mostram que Pedro, ao Jesus está sendo julgado, Pedro está de lado. Pedro está longe, sentado. Pedro não acompanha mais Jesus do lado como ele costumava fazer. Pedro não estava mais colado em Jesus. A autossuficiência fez com que Pedro perdesse aquela paixão por Cristo e o medo tomasse conta dele. A autossuficiência nos fará andarmos afastados de Cristo, dentro da igreja, mas afastados de Cristo. Eu sou tão bom, eu tenho condições de ir ali mexer com o pecado, de andar um pouquinho de lado, de ir ali me divertir um pouquinho. Eu estou livre de queda. Eu sou um crente bom, eu oro, eu estou estruturado. E Pedro passa a caminhar afastado de Jesus. Ele estava vendo todo o sofrimento que Jesus estava passando, todo o julgamento que Jesus está passando, mas agora ele está um pouco de lado. Ele está só acompanhando. Muito pouco para um discípulo que há momentos atrás dizia que morreria por Jesus. O próximo passo é o comprometimento com o mundo. A autossuficiência faz com que a gente se afaste do Senhor. Eu acabei de dizer que a nossa necessidade de estar sempre buscando o Senhor, de estar sempre em dívida com Deus, nos faz nos manter de pé. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E essa autossuficiência, ela faz com que a gente se afaste, ela faz com que a gente passe a andar de lado. E o próximo passo é a gente se comprometer com o mundo. O próximo passo é Pedro sentado junto das pessoas que estavam ali desejando a morte de Jesus. Algum de nós pode dizer: poxa, mas Pedro é humano, Pedro teve medo, Pedro era igual eu e você. Sim, ele era como eu e você, e é por isso que ele não podia afirmar o que ele afirmou. É por isso que ele, o tempo todo, ele precisava se manter humilde e dizer: Senhor, eu tenho minhas fraquezas, eu sou falho, eu sou pecador, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado porque o Senhor me alcançou. E é assim que a gente tem que se comportar. Aleluia. Glória a Deus. E aí Pedro agora já está sentado junto das pessoas que estão ali desejando a morte de Cristo, estão ali para ver a crucificação de Cristo. Pedro não se dá conta, mas ele já caiu. Pedro não se dá conta, mas as palavras dele, de que ele não conhecia Jesus, de que ele não dava com Jesus, era só mais um detalhe.
E Pedro nega Jesus pela primeira vez, Pedro nega Jesus pela segunda vez, Pedro nega Jesus pela terceira vez. Jesus já tinha dito que isso aconteceria. Pedro nega Jesus pela terceira vez. E essa terceira vez, a gente vê que ele, algumas versões vai dizer que ele espragueja, quando ele diz: eu não conheço esse homem. Eu quero que caia uma maldição sobre mim se eu andei com esse homem. Eu quero que alguma coisa de ruim aconteça comigo se eu estive com esse homem. Isso não é para nos assustar. Isso não é para a gente achar que a palavra é uma palavra dura. Apenas a gente está lembrando que se a gente não nos mantermos fiéis ao Senhor, se a gente não nos manter unidos, firmes em oração, isso pode acontecer conosco também. E eu dou graças a Deus pela vida de Pedro. Eu dou graças a Deus porque mesmo acontecendo isso com Pedro, o Senhor não desistiu dele. O Senhor não desistiu de Pedro. Eu estou aqui hoje porque o Senhor não desistiu de mim. Os irmãos e as irmãs estão aqui hoje porque o Senhor não desistiu de você. Eu me lembro, na minha vida, dando o meu exemplo, eu durante algum tempo eu estive afastado e as pessoas olhavam para mim e diziam assim: esse não tem mais jeito. Eu dizia para mim mesmo: não tem mais como não. Não tem mais como voltar não. Não tem mais como. Mas eu dou graças a Deus porque mesmo eu caído, mesmo eu pecando, mesmo eu no lamaçal do pecado, os olhos do Senhor, a mão do Senhor nunca se afastou de mim. Deus estava escrevendo ou reescrevendo uma nova história para mim. E Deus sabia que hoje, dia 19 de maio, eu estaria aqui com todos os meus defeitos, com todas as minhas limitações, mas eu estaria aqui falando que Ele me salvou, engrandecendo o nome dEle, exaltando o nome dEle. A minha família não tinha perspectiva de vida, de continuidade, mas o Senhor nos manteve unidos. O Senhor escreveu a nossa história. O Senhor contrariou todos os prognósticos de todos os familiares, das pessoas que olharam. E Ele olhou para a gente com amor, com compaixão, com misericórdia e nos restaurou. E tem sido conosco. E isso aconteceu com Pedro também. Os irmãos acham que após Pedro pecar e negar Jesus 3 vezes, o olhar de Jesus para Pedro, como é que foi? Vamos tentar dar uma pensada aqui. Como é que foi que Jesus olhou para Pedro? Talvez nós olhássemos, isso aí, traidor. Qual é a diferença de Pedro para Judas? Judas negou, Judas vendeu. E Pedro negou. Os dois falharam, os dois erraram. Mas Deus tinha uma grande obra na vida de Pedro. E eu acredito, a palavra não diz, mas eu acredito que o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de compaixão, foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de empatia. Ó Pedro, hoje você está me negando, mas ali na frente a gente vai se encontrar de novo. E Pedro desesperado, achando que tudo tinha acabado, tudo estava perdido, eu não tenho mais jeito, eu estou desesperado, eu neguei
o dono da vida. Eu espraguejei o homem que me tirou de pescar peixes e me fez pescar almas. Eu neguei o homem que ao lado dele eu vi os maiores milagres possíveis. Imagine como estava Pedro naquela situação. E o olhar para Pedro, de Jesus para Pedro, naquele momento é um olhar, acredito eu, de compaixão. Um olhar de que, dizendo, não está terminado, não está perdido, há um recomeço, há uma nova oportunidade. Você ainda se transformará num grande homem de Deus. E o Senhor nessa noite fala para a igreja nessa noite. Nós, às vezes, negamos ao Senhor. Às vezes a gente não nega como Pedro negou. Às vezes a gente não tem uma atitude como Pedro teve. Mas a gente, às vezes, envergonha o nome do Senhor. Às vezes a gente peca. Às vezes a gente entristece o Senhor. E às vezes é algo tão sério, tão grave, que a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais chance, que não tem mais oportunidade, que tudo está perdido. E o Senhor nessa noite me trouxe aqui para lhe dizer que ainda há esperança. Como o Senhor disse para mim em algumas oportunidades, quando eu entrava numa igreja todo atordoado, e eu não conseguia nem fechar o olho para orar, e eu sentava no último banco, como eu entrei aqui, eu sentava no último banco, eu ficava só, não, isso está errado, isso eu não quero isso não, isso está errado. E o Senhor falava para mim, eu ainda tenho um projeto com você. A esperança. Volta para mim, firma os seus passos. E é essa palavra que o Senhor traz nessa noite para a igreja. Aparentemente estamos todos aqui sentados, estamos todos santos, né, caminhando para o céu, mas você e Deus sabem da sua condição com Ele. Você e Deus sabem como você entrou aqui. Você e Deus sabem o que se passa com a sua vida, o que aconteceu nessa semana, no mês passado, o que está te fazendo não ter mais ânimo de caminhar, o que está te fazendo não ter mais vigor de louvar o nome dele, o que te faz não mais se dobrar os joelhos e orar e buscar a sua face, o que está te fazendo se comprometer com o mundo. Só você e Deus sabem. Mas mesmo assim, o Senhor te trouxe nessa noite para te dizer: o que eu te prometi continua de pé. O que eu combinei com você está te esperando. Volta, se arrependa. Essas foram as palavras do Senhor para mim. E hoje eu estou aqui, necessitando da graça de Deus. Sempre. Mas estou aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. O que nos faz nos comprometer com o mundo, o que nos faz estar na igreja criticando e apontando o dedo, é que às vezes a gente se acha um pouquinho melhor, é que a gente se acha bom, e aí a gente começa a negligenciar, porque a pessoa que é muito boa, ela acaba negligenciando. Ela acaba tomando o seu próprio rumo. Ela acaba fazendo o seu próprio caminho. E eu me lembro quando eu sentei ali atrás, no ano passado, e eu vim assistir o culto, né? Saía, aí eu vim para a escola dominical, Ludmila perguntava, o Carlos falou alguma coisa? Até hoje eu não falo muito. Falou alguma coisa? Eu falei, não. Aqueles irmãos lá são muito chatos. Aí eu vinha no culto, eu acho que foi eu.
Aí eu vinha no culto, aí o irmão pregava e eu falava, muito ruim. Hoje pode ter algum irmão falando isso aí. Mas eu não estava orando. Eu estava andando afastado do Senhor. Eu estava comprometido com o mundo, porque o pecado ainda existia. Então, eu acabava tendo esse tipo de postura. E aí o Senhor começou a falar comigo, a me animar, a me alertar. Aquele congresso no início do ano foi bênção, muito bom. Eu sempre olho para a pastora, porque eu gosto dela pregando, né? Ela é top. E aí, eu já falei até para a pastora, né? A pastora é bênção. E aí o Senhor começou a falar comigo, me animar, me esforçar. Aí eu comecei a falar, poxa, eu preciso voltar, eu preciso, né, orar, eu preciso buscar o Senhor. Aí o pastor me chamou, cara, vamos participar aí nesse ano novo. Eu falei para a Ludmila. Para ele eu falei, não, pastor, vamos lá. Mas para a Ludmila, eu falei, Ludmila, não quero isso não. De novo esse negócio aí de obreiro, não quero esse negócio não. Estou fora desse negócio, já passei por isso, não quero isso não. E aí, daqui a pouco começou, aí teve um congresso do Jarana, eu falei, não vou participar não quero participar. E aí o pastor Anderson começou a conversar comigo, né, com aquele jeito dele, meu padrinho. Começou a conversar comigo, daquele jeito dele, todo especial. E aí eu comecei a ficar sem graça de falar não para ele. Aí falou, cara, vamos para o trabalho de segunda-feira, de carona. Eu falei, tá. Eu só vou por causa dele, não quero mais. E assim foi indo. Numa forma rebelde, numa forma reclamona de ser, mas eu comecei a vir e a participar. E aí o Senhor começou a falar comigo. O trabalho de segunda de varões é bênção. Os cultos de terça, de domingo, eu comecei a criticar menos, eu passei a não reclamar. Aí um dia eu vim aqui, estava ali fora, cheguei do trabalho, o pastor Marcel, ora aí. Aí eu peguei, aí eu orei, aí quando eu acabei de orar, o pastor Marcel, prepara que depois você vai falar lá. Agora que eu vou falar, aí falei aqui na frente, e assim que tudo começou, né? Graças a Deus. E hoje a gente está inserido, eu falo para a Ludmila, eu fico encantado como é que hoje você participa com as irmãs, você vê o carinho das irmãs, o entrosamento das irmãs. Antes nenhum irmão prestava, agora a Ludmila está entrosada, as irmãs abraçam, beijam ela, participam. Desculpa, irmão, mas eu sou meio sincero nessa hora. E hoje ela está entrosada, está participando, os irmãos, os obreiros, ou seja, a promessa do Senhor em nossas vidas, mesmo a gente não querendo, ela continua de pé. E ela só não vai se cumprir se passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, chegou a hora de morrer. E você não quis, ela não vai se cumprir. Mas se você der uma brechinha para o Espírito Santo, ele começa a fazer morada. Ele começa a entrar. Ele começa a limpar. O seu mau humor começa a sair. A novidade de vida começa a vir, ele começa a te abençoar, ele começa a entrar na sua casa, tirar o que não provém dele, o que está de errado. Esse é o Espírito Santo. Então nessa noite eu preciso te dizer, ainda existe uma oportunidade para você. Como eu disse lá no começo, eu só estou aqui porque Deus é um Deus de oportunidade. E para você também existe essa oportunidade. Já concluindo, porque no meu primeiro dia eu não posso passar o tempo. Já concluindo, eu queria mostrar para vocês como Pedro, o que aconteceu com Pedro após isso? A gente já sabe, né? Deus olha para Pedro, Jesus olha para Pedro, acredito eu,
com um olhar de misericórdia, não com um olhar de julgamento, não com um olhar colocando ele no inferno, direto no inferno. E é esse olhar que nós precisamos ter, porque se nós somos cristãos, o pastor ali que é teólogo, né, a pastora também, eles podem, né, se eu estiver errado, fala. Cristão é pequeno Cristo. Aleluia. Sabe o que isso está querendo dizer? Você é uma miniatura de Cristo. Então você tem que agir como Cristo, falar como Cristo, se compadecer como Cristo, ter compaixão como Cristo, orar como Cristo, ter fé como Cristo, ser fiel a Deus como Cristo. Então nós não devemos, às vezes está o irmãozinho ali, meio afastado, meio triste. A gente não deve julgar, a gente não deve olhar, a gente não deve ajudá-lo a empurrar. A gente deve ter compaixão e misericórdia por ele. É assim que ele agiria. É assim que Jesus agiria. É assim que a atitude dele seria essa, se ele estivesse sentado aqui nessa noite, participando junto conosco fisicamente, ele agiria dessa forma. O tempo passa. Jesus é crucificado, passa-se 3 dias, Jesus ressuscita. E aí a gente entra no texto que eu li, em que as mulheres vão lá para preparar ali o corpo de Jesus, para que já estava em decomposição, né, para ficar mais cheiroso, né, para não exalar tanto odor. E as mulheres chegam ali, o túmulo está, a pedra está removida, o túmulo está vazio. Um homem diz que Jesus está indo para Galileia encontrar com os discípulos. E aí entra o texto que nós lemos: mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro. Por que e a Pedro? O homem está dizendo assim: Jesus que mandou ele dar esse recado. Ele está indo lá para Galileia encontrar com os discípulos, como ele já disse, mas eu conto com Pedro. Não deixa Pedro para trás, não. Eu quero Pedro lá junto comigo. Ele me negou, ele pecou, mas eu tenho uma obra na vida de Pedro. Chaga lá, balaga sua, né? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Chaga. É forte porque eu sempre vou repetir isso. Um dia eu estive no lugar de Pedro. Então para mim sempre esse assunto é um pouco forte para eu falar. Embora às vezes eu comece meio enrolado, porque eu sou enrolado, tá? Eu sou aquele negócio da minha manivela, mas é um assunto que mexe muito comigo. Glória a Jesus. Eu louvo ao Senhor pela sua graça. Louvado o teu nome. E aí Jesus deixa o recado: avisa lá que eu conto com Pedro. Eu preciso de Pedro, porque ele tem uma igreja para dirigir. A minha igreja vai estar firmada sobre mim. A rocha é Cristo. Mas a migalhinha de pedra, que é a fagulha de pedra, que é Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra ele, nem contra a igreja. Glória a Jesus. E aí chega o dia do Pentecostes. O Espírito vem, enche a casa. E Pedrão, eu chamo ele de Pedrão, todo brucutu, todo ruim, é cheio do Espírito Santo.
E aí aquele homem que tinha dificuldade de se expressar, aquele homem que negou Jesus, aquele homem prega e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Aquele homem passa a dizer assim, ó, a unção era tão grande, ele passa a dizer assim, ó, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E o coxo levantou. Aquele homem que outrora envergonhou ou negou o nome de Jesus, agora ele, cheio do Espírito Santo, ele está disposto a morrer pelo Senhor, de verdade. E aí chega a hora da crucificação. Pedro é condenado à morte e ele diz assim: Senhor, eu estou pronto. Outrora eu pequei, outrora eu errei, mas agora eu, como pequeno cristão, como pequeno Cristo, eu vou passar pelo que o Senhor passou, eu vou morrer como o Senhor morreu. Mas eu não sou digno de ser crucificado como Cristo. Vira isso aí, não bota de cabeça para baixo. Eu não posso ser crucificado como o homem que me salvou, o homem que perdoou o meu pecado, o homem que me tirou da negatividade, o homem que me devolveu a esperança. Pedro agora de fato está disposto e morre por Cristo. E nessa noite, concluindo, eu quero falar com você. Que entrou por essas portas, sentou aí com sua Bíblia, mas está afastado do Senhor. A minha palavra nessa noite não é para o crente que está bom. A minha palavra nessa noite é para você que está triste, que pecou, que acha que não tem mais jeito. A minha esposa me conhece, ela sabe que eu não teria nem condições de falar dessa forma, né? Pelo amor de Deus. Mas o Espírito Santo me impulsiona a falar essas coisas nessa noite. Com a permissão do pastor, eu queria fazer 2 convites, não sei se tem. Primeiro, se alguém negou o nome do Senhor, pecou e errou, e hoje está afastado dos caminhos do Senhor, não conheço todo mundo, não sei, o Senhor nessa noite te dá mais uma oportunidade. O Senhor nessa noite, Ele diz para você assim, ó, assim como Pedro um dia viveu sem esperança, não tinha mais esperança, e o meu olhar para ele não foi de julgamento, foi de misericórdia, eu continuo olhando para você com misericórdia. Eu tenho uma obra contigo. Os meus projetos com você ainda estão de pé. Existe alguém nessa condição nessa noite aqui? Pode fazer um sinal para mim? Só para eu conhecer? Todos servem ao Senhor? Podem levantar a mão, os que servem ao Senhor, só para eu ver se a maioria. Ele não desiste de você. Ele continua te esperando, porque a obra continua de pé. Glória a Jesus. A minha segunda pergunta é se tem alguém que sentou aqui nessa noite com a Bíblia, é cristão, serve ao Senhor, mas se encontra num momento de dificuldade.